Olá, tudo bem? Como é de conhecimento de todos, nós estamos vivendo um momento muito difícil em nível global. Tudo isso envolvendo a pandemia da Covid-19. Esse período exige de nós uma capacidade de enxergar essa doença como um todo, para melhor entendermos e combatermos esse vírus com a complexidade que ele possui. Nesse intuito, nós da turma 013 da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, do curso de Medicina, desenvolvemos um projeto a partir da teoria do antropólogo Bruno Latour para tentar esclarecer um pouco mais esse assunto tão controverso. Com isso, de acordo com a subdivisão proposta, o nosso grupo, composto por Ana Flávia, João Pedro, Karina, Matheus Cardoso, Matheus Matias e Yuri, ficou responsável por dissertar sobre o subtema dos pacientes em estado grave durante a pandemia da Covid-19. Essa temática envolve aspectos importantes a serem analisados, e essa análise se inicia pela observação de fontes midiáticas e das matérias que elas divulgam, pois a escolha de fontes e divulgações adequadas é um importante meio para obtermos informações seguras e confiáveis. Feito isso, analisamos as entrelinhas da intubação de pacientes em estado grave. Analisamos também a medicação utilizada para o tratamento desses pacientes, que envolve diversos temas polêmicos, pois se evidenciou um embate entre as lideranças de saúde pública e o jogo político acerca, por exemplo, do uso de hidroxicloroquina defendido pelo presidente do Brasil. Por fim, e o que mais queremos enfatizar nesse vídeo, é o dilema que essa pandemia trouxe aos profissionais de saúde, principalmente com o aumento do número de casos de Covid dentro da população brasileira. Porque, se no início da pandemia a doença era tida como uma sentença de morte, ou seja, ela causava um medo maior na sociedade, hoje ela foi um pouco negligenciada. Muito talvez pelo passar do tempo e achar que o vírus se tornou menos letal ou menos contagioso, ou pela observação de pessoas que saíram dos leitos de TI recuperados. O problema é que, ao pensar dessa maneira, houve um descuido muito grande, como o descumprimento da quarentena ou mesmo não cumprir todas as regras de higienização, o que causou um aumento exacerbado de casos de Covid. Dessa forma, o não achatamento da curva de contaminação provocou uma superlotação dos leitos de UTI e, consequentemente, a falta de respiradores para todos os pacientes em estado grave é evidente. E é justamente essa controvérsia que o nosso grupo irá enfatizar. Podemos dizer que a Covid-19 acarretou uma crise de saúde pública. Nesse sentido, um dos maiores riscos para a sociedade é o colapso do sistema de saúde, principalmente do SUS, que atende a maior parte da população brasileira. Esse colapso, como já noticiado em muitas matérias de jornais e revistas, já afetou muitos hospitais da rede pública, e isso ocasiona uma escolha, conhecida nesse período como Escolha de Sofia, fazendo alusão a um filme de época em que uma mãe judia precisava escolher entre seus dois filhos para que um fosse salvo do período do nazismo. Essa comparação é válida, pois nessa crise de saúde pública, muitos centros hospitalares ficaram com um número de respiradores insuficientes se comparado com a demanda de pacientes, pois vale lembrar que esse equipamento é essencial no tratamento da doença, porque um dos sintomas da Covid, um dos sintomas graves, é justamente a falta de ar. Assim, nesse contexto, os respiradores são sinônimo de vida. Dessa forma, a equipe médica fica pressionada a fazer uma escolha, a de quem vive e a de quem morre. Essa escolha não se dá por uma vontade própria, mas sim uma necessidade mediante uma situação ímpar de crise na saúde pública. Dentro disso, vemos múltiplas realidades. A da equipe médica, que enfrenta um grande desafio profissional e psicológico, a dos poderes públicos, que poderiam e deveriam disponibilizar mais recursos para melhor equipar os hospitais, a dos pacientes em estado grave e de seus familiares, né? Pois esses pacientes eles ficam à mercê dos cuidados que são ofertados. Então, em resumo, a escolha de Sofia está relacionada a uma evidente crise de saúde pública causada pela pandemia do novo coronavírus e, assim, ao tratamento que os pacientes em estado grave recebem mediante o que pode ser a eles ofertado pela equipe médica do hospital que se encontram internados.
Bom, essa foi a apresentação do trabalho que desenvolvemos, partindo da análise das controvérsias relacionadas aos pacientes em estado grave durante a pandemia da Covid-19, com ênfase no subtema da escolha de Sofia. Esperamos ter conseguido contribuir um pouco mais, levando informação e conhecimento em um período em que pesquisa e divulgação segura são cruciais para melhor compreendermos e enfrentarmos essa pandemia. Nosso muito obrigado.